Bom dia, meus amigos, minhas amigas, estudantes, professores e professoras, né? Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje. Professora Sandra Duarte, aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre lendas indígenas, né? Então, são lendas de origem indígena, vai ser o tema da nossa aula de hoje. É o que a gente chama de gênero textual. Então, hoje nós vamos trabalhar com mais esse gênero textual, tá? Aí, eu trouxe hoje na nossa aula alguns amigos aqui, ó, que vão me ajudar a dar essa aula de hoje, tá bom? Então, sejam bem-vindos. Daqui a pouquinho eu volto aqui para pedir a ajuda dos meus amigos que estão aqui na mesa, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos começar, né? Tem o Saci que já apareceu aí todo animado. Olha o que ele está dizendo. E aí, pessoal, fiquei sabendo que a aula de hoje vai ser massa. Bom, é mesmo, é verdade. O Saci não se enganou, não. Ele está falando a verdade. A aula de hoje vai ser muito legal e espero que vocês também gostem, que vocês estejam animados para participarem aqui junto com a gente, tá bom? Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vê, para assistir nossa aula, nós temos aqui alguns canais, né? Um deles é a televisão, é um dos meios que nós podemos assistir a nossa aula de hoje. Nós também podemos assistir através do celular, com internet, claro. E também nós podemos ver acompanhar nossas aulas através do YouTube, tá certo? Então, se você não teve a oportunidade de assistir às nossas aulas agora no horário pela manhã, você pode assistir a reprise no YouTube, tá bom? O importante é participar, o importante é você assistir com a gente. Vamos lá, olha o que essa professora aí está falando, ó. Olá, criançada! Hoje nós vamos falar sobre lendas indígenas. Vocês sabem o que são? E aí, quando a gente fala lendas indígenas, o que significa isso? Aí a gente descobre. Para a gente descobrir, nós vamos começar com a lenda do Saci Pererê, tá? Então, vamos começar ouvindo essa lenda do Saci Pererê. Então, vamos lá. Quem é o Saci Pererê? É um menino negro e muito levado, que tem uma perna só. Fuma cachimbo e usa um gorro vermelho que tem poderes mágicos. O Saci adora fazer travessuras, como queimar a comida, espantar o gado, assustar viajantes solitários e dar nós nas crinas dos cavalos. Dizem que para pegar um Saci é preciso fazer uma armadilha com uma peneira. Depois que ele cair na cilada, é preciso tirar rapidamente seu gorro vermelho, colocar o Saci em uma garrafa e fechar bem com uma rolha. Então, olha o segredo aí para a gente pegar o Saci. Vou contar até outra dica aqui para vocês, tá? Vou dizer uma dica bem especial. Se você, por acaso, estiver andando na rua e você vê o vento formando aquele redemoinho assim que vai no chão, sabe? Aí se espalha, vai para um lugar, vai para outro, vai para um lugar, vai para outro. Pois é, ali dentro pode conter um Saci. O que é que você faz? Como a historinha conta, né? Você pega uma peneira, não é uma peneira qualquer, tem que ser uma peneira de cruzeta. Ah, onde é que eu acho uma peneira de cruzeta? É aquela peneira de palha, que é toda cruzadinha assim, né? Por isso que chama peneira de cruzeta. Aí você joga em cima desse redemoinho e imediatamente você já tem que estar com uma garrafinha pronta. Eu trouxe aqui para a gente ver, eu não consegui uma garrafa, infelizmente eu não tive tempo, mas aí você pega uma garrafinha e imediatamente bota o Saci dentro, que ele estava lá dentro daquele redemoinho e fecha com uma cortiça, né? Uma rolha de garrafa que você arranja. Fecha lá, o Saci não vai mais sair. Agora tem que lembrar de tirar o gorro do Saci. Por quê? O poder dele, os poderes mágicos do Saci, que a gente sabe que ele é uma figura mágica, vem daquele gorro, tá? Uma coisa que eu não sabia e descobri estudando essa aula é que o Saci é uma lenda indígena também.
interessante, né? É uma das características da nossa cultura, né? Possuir essas lendas. Daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre lendas também. E sobre essa lenda do Saci, tá? Então, olha aí. Lendas. Nós temos aqui alguns personagens que fazem parte da nossa cultura popular. Então, nós temos aí, ó, o Curupira, o Saci, o Boto Cor-de-Rosa e a Iara, que é a sereia, né? A sereia brasileira. Então, vamos ver aqui algumas características das lendas. Como a gente pode ver aqui, ó, lendas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Lendas são narrativas de origem popular, criadas e transmitidas oralmente, ou seja, elas passam de boca em boca. Então, principalmente desde o começo, né, as pessoas elas compartilhavam as lendas falando apenas. Como são lendas indígenas, muitas nações indígenas, elas não possuíam uma escrita. Então, como eles não conheciam a escrita, eles passavam tudo muito falando. Reunia-se as crianças e os jovens ao redor de um idoso, eles tinham muito respeito por ele, e ali naquele momento ele compartilhava as suas lições, as suas experiências, as suas histórias, os seus causos, no caso, as lendas também, né, para os seus descendentes. E assim ia passando. Quando a criança crescia, se tornava um adolescente, um adulto, e depois o idoso, ele ia contando também a história da sua maneira para aquelas pessoas que conviviam consigo, tá bom? Olha mais o que ele fala aqui. São produções que nascem da imaginação coletiva de um grupo de pessoas ou de um povo. Como nós estamos falando hoje sobre lendas indígenas, de origem indígena, então tem tudo a ver com isso. É um povo, é uma coletividade, pessoas que pensam juntas, que criam juntas. Por meio dessas histórias, expressam-se fantasias, medos, dúvidas e incompreensões, tá? Muitas dessas lendas brasileiras, elas explicam alguns fenômenos que existem na natureza. Como, por exemplo, aquela planta bem grande que fica nos rios, chamada Vitória Régia. Pois bem, as pessoas daquela época, elas tentaram explicar a origem dessa planta. E tem outras coisas também que essas lendas indígenas tentam trazer para a gente. É um conhecimento a mais, é uma coisa de tradição, de cultura que passa de povo para povo e de boca em boca, tá certo? Como eu falei antes, no Brasil, muitas agendas inicialmente não foram escritas por indígenas. O que aconteceu? Como o Brasil recebeu muitos estrangeiros no passado, principalmente portugueses, né? E nós tínhamos não são indígenas, desculpem, são os padres jesuítas. Então, esses padres jesuítas, eles vieram para ter um contato direto com os índios para ensinar as tradições europeias, as tradições portuguesas, né? Porque a maioria deles vinha de Portugal. E aí eles ficavam junto dos indígenas escutando essas histórias também, porque eles participavam do dia a dia desses indígenas enquanto estavam no nosso país. E aí os indígenas compartilhavam e muitas lendas chamaram a atenção desses estrangeiros que resolveram escrevê-las. Então, ela deixou de ser também ou de ser apenas uma tradição oral, quer dizer, uma coisa somente falada, para ser algo escrito também. A partir do momento que foi escrito, ela foi o que a gente chama de difundida, ela foi levada a todos os outros públicos e até outros lugares do mundo, né? Que não somente o Brasil. E a gente continua aqui, ó. Foram escritas por não indígenas, no intuito de fazer conhecer essa cultura em um momento histórico em que se buscava construir uma identidade nacional. Então, essa coisa dos padres jesuítas, principalmente, que foram os que trouxeram a parte escrita das lendas, ela foi muito importante, como a gente falou, para difundir a cultura,
para mostrar para as pessoas que os brasileiros, né, os primeiros brasileiros, eram aqueles que estavam ali falando para eles das histórias, das experiências de vida. Então, foi muito importante esse registro que se fez antes. Então, outras lendas indígenas. Aí a gente tem aqui, ó, algumas figuras que mostram algumas lendas, são muitas, viu? Mas aí a gente só pegou algumas. Olha só, olha as figuras. Nós temos o Curupira, que é esse menino que tem cabelos de fogo e os pés virados para trás, certo? Nós temos o Boto Cor-de-Rosa, que a lenda fala que, na verdade, o Boto Cor-de-Rosa ele se transforma em um belo homem e sai conquistando as mulheres nas festas, né? Então ele vai e depois ele se revela enquanto Boto. E nós também temos a Iara, que é conhecida como a sereia do Brasil, certo? Nós também temos outras. Eu gostaria de compartilhar com vocês a lenda do Guaraná. Pois é, por isso eu trouxe aqui um índiozinho que está ali na mesa, a gente vai para lá agora. Então vamos aqui para a mesa. Então, nós temos aqui a lenda do Guaraná. É mais ou menos assim. Deixa eu colocar aqui, preparação. Era uma vez um índio chamado Aguiri. Aguiri, tá aqui, ó. Aguiri, ele gostava muito de pegar frutas. Aguiri gostava muito de pegar frutas dentro da floresta. Certo dia, Aguiri foi com uma cesta pegar essas frutas. Lá vai Aguiri no meio da floresta. O que aconteceu? Aguiri se empolgou com todo o canto dos pássaros, ele se empolgou com toda a beleza que ele via ao redor. As árvores, aquele vento tão agradável batendo no seu rosto, no seu corpinho. E aí ele nem percebeu. Quando ele viu, ele caiu em si, né? Ele abriu os olhos e disse: minha nossa, eu estou perdido. O que eu vou fazer? Eu não sei como voltar mais para minha casa. E outra, já está ficando de noite. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou descansar aqui um pouquinho, já que a noite está chegando. É perigoso andar por aí, né? Eu também acho, Aguiri. É uma coisa muito perigosa andar assim pelo meio da floresta à noite. Tem muitos animais que podem te machucar, né? Eles podem ficar assustados e atacar você. É verdade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dormir aqui mesmo, vou descansar aqui. Eu já peguei um monte de fruta, então eu já estou preparado. Deixo aqui as frutas do meu lado e me deito um pouco. Boa ideia, Aguiri. Pode descansar. E Aguiri foi e resolveu dormir. Ele se deitou ao lado da cesta de frutas que ele tinha. Mas a floresta, ela é cheia de coisas misteriosas. Segundo os indígenas, lá tem muitos deuses do bem e deuses que não são tão do bem assim. Apareceu um ser fantástico da natureza, uma das figuras do mal que existem lá naquela floresta. Era o Jurupari. O Jurupari chegou de longe, escondido, prestando atenção, sorrateiro, e vendo se Aguiri estava dormindo mesmo. Ele chegou junto, olhou as cestas, atacou, comeu todas as frutas que Aguiri tinha colhido. Ai, o pessoal da tribo do Aguiri ia ficar sem as frutas. E Aguiri ia ficar tão triste, mas ele não se satisfez apenas com isso. Foi lá e, uau, devorou Aguiri. Devorou não, né? Ele fez uma maldade, ele matou Aguiri. Aguiri ficou lá, morto, coitadinho. Nem conseguiu mais voltar para casa. E aí, foi embora. Depois que ele fez a maldade, ele desapareceu, o Jurupari. Voltou para lá, para o mundo dele.
E aí, lá na tribo, as crianças, os adultos, todo mundo ficou preocupado. Cadê a Guiri? Cadê a Guiri? Vamos lá entrar no meio da floresta, vamos saber o que foi que aconteceu. A Guiri, a Guiri, a Guiri! E todo mundo gritava, e foi um monte de gente, porque ele era um menino muito querido por todos. Ele era um curumim muito querido. E todo mundo, a Guiri, a Guiri. E alguém gritou, eu vi a Guiri, ele está aqui, ele está aqui. E aí chegou lá a pessoa e disse, gente, o Aguiri morreu. Ele está morto. E aí, imediatamente, lá dos céus, se ouviu uma voz. Era o deus Tupã, que para os indígenas é o maior de todos os deuses. Tupã disse assim, peguem os olhos desse menino, Aguiri, e plantem no chão. A partir desse momento, ele vai ajudar todas as plantas que existem ao redor e vai nascer uma planta em homenagem a ele. Os amigos de Aguiri não tiveram dúvida, pegaram os olhos dele e enterraram naquele local, no meio da floresta. O que aconteceu foi que um tempo depois, naquele lugarzinho onde eles haviam plantado, nasceu uma linda árvore, uma linda planta, que parecia com olhos. Então as pessoas, o fruto, pareciam com olhos. Então as pessoas que estavam ali, toda vez que viam aquela planta, lembravam dos olhos de Aguiri, que eram olhos brilhantes. Bom, essa planta, ela se chama guaraná, da fruta do guaraná. E aí, gostaram dessa imagem? Desculpa, dessa imagem. Gostaram dessa lenda? Pois é, uma lenda indígena que conta a origem do guaraná. Né? Então vamos voltar para os nossos slides? Vamos lá? É uma lenda bem interessante, assim como muitas outras histórias, ela tenta explicar a origem das coisas. Nesse caso, ela explicou a origem do guaraná, que hoje a gente conhece como refrigerante muitas vezes, mas é uma fruta que parece os olhinhos mesmo, tá? Parecendo com os olhinhos de Aguiri, que era aquele índiozinho. Mas vamos seguindo. Características das lendas. Vamos ver agora o que diferencia a lenda de uma história qualquer, de uma história comum, tá? A gente já viu algumas, que é uma história criada por grupos, e agora a gente vai continuar nessas características. Vamos lá, vamos ler aqui o nosso slide. Primeiro, ela é contada de boca em boca, de geração em geração. Então, os pais contam para os filhos e aí vai passando de um para outro. Segunda característica, ela é fantasiosa. Então, se alguém pensa que vai pegar um olho do menino, vai plantar e vai nascer uma árvore com fruto, uma fruta deliciosa, está enganado, isso não pode acontecer, tá? É uma coisa fantasiosa. Terceiro, pode servir para explicar fenômenos ou acontecimentos reais. Ou seja, é aquilo que eu falei, alguns fenômenos da natureza, eles podem ser explicados através das lendas, é uma tentativa de explicação. Quarta característica, são personagens diferentes, que possuem características que se misturam com as feições físicas de alguns animais. Então, no caso da sereia, por exemplo, nós vimos que ela tem o rosto de mulher, até a cintura. A imagem dela é feminina, é de uma mulher, e a parte de baixo do corpo, onde deveria existir as pernas, existe a cauda, da sereia, uma cauda de peixe. E aí nós temos também o boto cor-de-rosa, que é aquele, como eu falei antes, que ele é um homem muito bonito e ele se transforma em um boto cor-de-rosa ao entrar na água, certo? Então, são características que são próprias das lendas. Outras características que nós vamos ver agora a respeito das lendas. Vamos ver aqui o nosso slide. Então, outra característica é, sofrem alterações ao longo do tempo, por serem repassadas oralmente. Então, lembra daquela história que você fala assim, quem conta um conto aumenta um ponto?
Pois é. Na lenda não é bem diferente, não. Como elas são coisas que existem há muitos e muitos anos atrás, então acontece justamente isso. São passadas oralmente. Um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, e aí vai seguindo, né? Até chegar. Então, quem já brincou também de telefone sem fio? Que a gente conta um segredo para um no início da fila e vai passando, quando chega lá no fim, a notícia às vezes não tem nada a ver com o que foi falado no começo. Já aconteceu isso com vocês? Já brincaram disso? Pois é, as lendas são algo parecido com isso. Alguém conta lá no passado, uma coisa de muitos anos atrás, e acaba sendo modificada por quem ouve, né? Às vezes a pessoa adapta de acordo com o lugar onde mora, a sua região. Vamos ver outra característica? É justamente essa agora que eu falei, ó. Possuem características regionais. Então, alguém pode ouvir e passar para adaptar para a sua região. Se o clima é frio, se o clima é quente, então ele vai botar naquela história de acordo com o lugar onde vive, onde se criou. Outra característica, a lenda pode adquirir novos elementos de acordo com a região. Também falei sobre isso. São narradas em terceira pessoa, para representar a voz de todo o povo, daqueles que herdaram as tradições de seus antepassados. Então, sempre vai ser contado assim, era uma vez um menino, terceira pessoa, né? Eles gostavam de brincar, as crianças da tribo, sempre em terceira pessoa, porque não vai mostrar o que eu faço, o que a pessoa que está do meu lado faz. Não, mas ele fala de um grupo de pessoas, né? De um conjunto de pessoas, até uma nação, uma etnia, como no caso dos indígenas, tá? Isso é importante a gente frisar. Outras características, vamos lá, desse tipo de texto, no gênero textual. Olha o que fala aí. A apresentação na verdade, eu poderia dizer o seguinte, que não são características, né? Que são, vamos dizer, a organização das lendas. Então, ela começa sempre com uma apresentação, que é a parte do texto que são apresentados alguns personagens e descritos o tempo e o lugar onde a ação se desenvolverá, é o começo da história. Depois, a descrição dos personagens, as suas características, né? São as etapas de uma lenda indígena, e lendas em geral também seguem esse padrão. O assunto, que vai explicar ou justificar a criação da lenda. A complicação, que é a parte do texto em que se inicia a ação que conduzirá ao ponto alto da lenda, quer dizer, aquela parte mais emocionante, né? Qual foi a complicação no caso dessa lenda aqui do Aguiri, a lenda do Guaraná? O menino entrou na floresta e desapareceu. As pessoas ficaram preocupadas. Então, nós temos aí um motivo de preocupação, né? É o que a gente chama complicação. E o desfecho, geralmente depois que você tem um problema formado, aí ele vai ser resolvido. Os próprios personagens da história vão correr atrás para resolver as questões que foram lançadas aí, né? É interessante, né? A questão das lendas. Eu gosto muito de ouvir e contar lendas para os meus estudantes, para minha família, né, para as pessoas que convivem comigo. É sempre legal a gente ouvir e aprender também, porque na maioria dos casos essas lendas elas trazem histórias bem emocionantes, né? Explicações sobre outras coisas que acontecem na natureza, de elementos da natureza. Aí vocês têm um desafio bem legal. Bom, teve uma aula anterior que a gente falou sobre a questão das adivinhações. Vocês lembram disso? Que é um outro gênero textual, é uma outra forma de escrever um texto. As adivinhações, elas são diferentes das lendas, tá? No caso, as adivinhações, elas têm uma preocupação, elas têm duas perguntas. A primeira pergunta, que é o que é, e depois a pergunta desafio. O enigma, né? É o que você espera que a pessoa vai responder para você. No caso das lendas, como a gente viu as características, ó. Primeiro, elas eram contadas de boca em boca, quer dizer, tradição oral. Quando a gente fala boca a boca, é
oralmente. Os índios não possuíam a questão da escrita, os indígenas, desculpem. Eles não possuíam a questão da escrita. Então era tudo passado assim, o pai fala para o filho e aí vai. Outra característica das lendas é explicar a questão dos fenômenos naturais. Tudo que acontece na natureza, eles buscam explicar de uma forma fantasiosa, de uma forma fantástica, com seres totalmente diferentes do que aqueles que a gente conhece no dia a dia. Por exemplo, são pessoas que têm partes do corpo de animais, ou coisas diferentes, né? Alguém que voa, alguém que tem poderes mágicos, como por exemplo o Saci Pererê, que nós vimos hoje também na nossa história. Então, sempre contando coisas diferentes, né? Sempre tentando, como é que eu posso dizer, explicar o que geralmente a gente não consegue com palavras assim normais, com uma história normal. O que você vai fazer no nosso desafio de hoje? Então, vamos ver aqui no nosso slide, né? Então, você vai fazer, ó. Antes da gente fazer o nosso desafio grande, o nosso desafio maior, nós temos aqui algumas adivinhas para a gente saber se você conhece os personagens que a gente viu hoje, tá? Então, olha aqui. Primeira pergunta. Costuma banhar-se nos rios e cantar uma melodia. Quem é que faz isso? Que gosta de banhar-se nos rios e cantar músicas e tem uma voz muito bonita. Quem são essas que fazem isso? Será que você sabe? Vamos lá, 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Quem será que é? Será que você acertou? Vamos ver. Oi? É a Iara, é a sereia brasileira. Pois é. Então, a Iara, ela gosta de ficar à beira dos rios, ela canta, tem uma voz muito linda, canta e encanta, né, as pessoas que estão ali ao seu redor. Nós vamos ver se tem outra agora? Tem sim. Considerado uma figura brincalhona que se diverte com os animais. Faz tranças nos cabelos dos animais e usa um gorro vermelho. Quem sou eu? Essa tá fácil, fala sério. Tá muito fácil. Quem será esse personagem que gosta de fazer essas trelas todas aí? Quem será? Vamos ver? Vou dar nem tempo, porque eu acho que vocês já acertaram. Saci, muito bom, parabéns. É o Saci quem gosta de fazer essas trelas, né? É uma lenda que eu nem sabia que era lenda indígena. E é. Vamos ver o outro agora? Sou uma indiazinha que queria ser uma estrela. Olha o sonho dela. E viver pertinho da lua. Me atirei na água e do meu corpo nasceu uma misteriosa planta com folhas largas. E aí, quem conhece essa lenda? Ela é uma lenda que veio lá da Amazônia, lá do norte do país. E aí, quem será? Vamos ver? Quem é essa indiazinha? É a Vitória Régia. Olha a imagem da Vitória Régia aí, né? É uma planta com folhas largas, grandes, que vivem nos rios. Tá vendo a Vitória Régia como é linda? Vamos ver o próximo? Aí! Agora, olha a curiosidade. Você sabia que as lendas indígenas são importantes para a cultura brasileira? Afinal, essa cultura, com seus hábitos e costumes, fazem parte da formação do povo brasileiro. Ora, nosso povo tem muitas cores, tem muitos lugares diferentes, né? Então, pessoas de vários tipos. E aí, os indígenas também contribuíram para a nossa cultura, a formação do povo que nós somos hoje. Então, que maravilhoso, né? Como nós somos ricos culturalmente falando. A nossa cultura é uma das melhores do mundo, a gente pode dizer assim. Daí a importância das lendas, né? Então, para lembrar, ao ler uma lenda, perceba sempre as características desse tipo de texto. A gente viu as características devagarinho, uma por uma, a gente explicou aqui na nossa aula, né? Hoje a gente fez isso. Agora sim, é aquela hora que você esperava, a hora do desafio. Eu quero ver somente quem vai contar lendas, certo?
você pode fazer duas coisas, tá? Você pode contar uma lenda que você conhece para alguém, ou se você não conhece lenda, você pode pedir para alguém lhe contar uma lenda. Geralmente as pessoas mais velhas têm mais experiência, né? Pede para elas uma ajuda para contar uma lenda para você. E olha o detalhe, contar lendas é uma atividade culturalmente importante. Gente, muito obrigada pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado, né? O Saci não se enganou, realmente a nossa aula de hoje foi muito especial, a gente falou sobre coisas legais, sobre lendas, que é uma coisa do nosso povo, da nossa cultura, e é isso aí, a gente se vê na próxima aula. Beijão, bom feriado para vocês, tchau!